Às vezes, a vida coloca duas pessoas quebradas no mesmo caminho para que descubram juntas a força de recomeçar. Essa história vai mexer com você, porque fala de dor, coragem e da chance inesperada de encontrar um novo propósito. Se você acredita que cada vida conta, se inscreva agora no canal A Vida Conta e acompanhe essa emocionante jornada. Era noite, e a cidade parecia mais viva do que nunca, mas Henrique sentia o contrário. Dentro do carro de luxo, preso em sua cadeira de rodas e cercado de silêncio, observava as luzes dos prédios como se fossem lembranças distantes de uma vida que ele já não reconhecia. Foi nesse instante que seus olhos se prenderam a uma cena improvável. No meio da calçada, uma jovem grávida, exausta, segurava o próprio ventre como se tentasse proteger o pouco que ainda restava de esperança. Você acredita que um simples encontro pode mudar para sempre o rumo da vida de alguém? E se esse encontro acontecesse justamente quando tudo parecia perdido, tanto para quem ajuda quanto para quem recebe ajuda? A resposta é clara. Às vezes, a vida escolhe cruzar destinos quebrados para revelar que a força não está no que se tem, mas no que se compartilha. Henrique mandou o motorista parar. O coração acelerava como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante da sua jornada. Do outro lado, Júlia levantou os olhos cansados, sem acreditar que alguém daquele carro caro realmente iria falar com ela. Esse instante, aparentemente simples, foi o gatilho de uma transformação que nenhum dos dois poderia prever. No fundo, Henrique não sabia se queria ajudar por compaixão ou se buscava aliviar a própria dor escondida atrás do luxo. Já Júlia, desconfiada, hesitava em aceitar qualquer gesto de bondade. Mas era impossível negar, havia algo naquele olhar trocado que parecia carregar um chamado maior, como se o destino tivesse escolhido aquele cruzamento de olhares para dar início a uma história de coragem, superação e recomeço. O motorista olhou para Henrique pelo retrovisor, esperando uma ordem mais clara, mas o olhar fixo do patrão na jovem bastou. O carro reduziu a velocidade até parar ao lado da calçada. A chuva fina molhava o chão, e a figura de Júlia parecia ainda mais frágil diante dos faróis acesos. Ela ajeitou a mochila gasta que usava como travesseiro e se levantou devagar, desconfiada, como quem já conhecia bem o peso de falsas promessas. Henrique abriu o vidro e, por alguns segundos, não conseguiu dizer nada. Estava acostumado a reuniões em que todos ouviam com atenção, a funcionários que jamais ousariam questionar suas palavras. Mas ali, diante daquela jovem com o olhar cansado e firme ao mesmo tempo, sentiu a garganta travar. Finalmente, soltou. Você precisa de ajuda? Júlia respirou fundo, quase rindo da ironia daquela pergunta. Claro que precisava, mas seu orgulho sempre falava mais alto. Não tenho nada para oferecer em troca, respondeu, firme, mas com a voz embargada. Aquela resposta atravessou Henrique como uma flecha. Ele sabia exatamente como era sentir que não tinha mais valor para ninguém. Antes do acidente que o deixará em uma cadeira de rodas, tinha a sensação de que o mundo lhe pertencia. Depois, mesmo cercado por luxo, nunca mais se sentiu inteiro. Agora, diante daquela jovem grávida que se recusava a se ver como vítima, enxergava um reflexo de si mesmo. Não estou pedindo nada em troca. A voz dele saiu mais suave, quase um pedido, e não uma oferta. Só quero saber se você aceita entrar no carro. Júlia hesitou. Olhou para o ventre, acariciou com cuidado, e percebeu que estava sem forças para continuar caminhando na noite fria. Depois de um silêncio pesado, deu um passo em direção ao carro. O motorista abriu a porta traseira, e ela entrou, sentando-se ao lado de Henrique. O cheiro de couro limpo e o ar aquecido do veículo a envolveram, contrastando brutalmente com o frio que sentia minutos antes. Durante alguns minutos, ninguém falou nada. Júlia observava os detalhes do carro, enquanto Henrique a observava discretamente, como se tentasse decifrar a história escondida por trás daqueles olhos. Por fim, ele quebrou o silêncio. Qual é o seu nome? Júlia, respondeu sem olhar para ele. E o seu? Henrique. O nome pairou no ar, simples, mas carregado de uma estranha formalidade. Júlia apertou os dedos contra o tecido do vestido gasto e respirou fundo, tentando controlar a sensação de estar fora de lugar. Você não precisava ter parado, disse, num tom quase acusatório. Talvez eu precisasse, respondeu Henrique, sem perceber que suas próprias palavras revelavam mais do que queria admitir. O carro seguiu pelas ruas iluminadas até a cobertura de Henrique. Ao entrar no hall do prédio, Júlia se sentiu ainda mais deslocada.
Os lustres brilhantes, o mármore impecável e os olhares curiosos dos funcionários contrastavam com sua aparência cansada. Por um instante, pensou em sair correndo dali, mas o peso no ventre e o olhar calmo de Henrique a mantiveram no lugar. Subiram até o último andar. Quando a porta da cobertura se abriu, Júlia ficou paralisada. O apartamento era imenso, decorado com peças de arte, mas envolto em uma atmosfera fria, quase solitária. Apesar da riqueza, parecia que ninguém realmente vivia ali. Pode se sentar. Henrique apontou para o sofá, mas Júlia preferiu ficar de pé. Seus olhos percorriam cada canto, como se buscassem entender quem era aquele homem que a havia tirado da rua. Henrique percebeu sua inquietação. Eu sei que parece estranho. Fez uma pausa, tentando organizar os pensamentos. Mas você não precisa ter medo. Ela riu de leve, um riso sem humor. Medo eu já não tenho mais. O que me sobra é cansaço. Henrique não respondeu de imediato. Ficou apenas observando a forma como ela se mantinha ereta, mesmo com os ombros pesados de exaustão. Havia algo de admirável naquela resistência silenciosa. Minutos depois, uma empregada entrou na sala e se surpreendeu ao ver Júlia ali. Henrique pediu comida e roupas limpas para ela. Júlia, desconfortável, agradeceu de maneira contida, como quem não queria dever nada a ninguém. Quando a comida chegou, ela comeu devagar, em silêncio, e só depois levantou os olhos para ele. Por que está fazendo isso? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Henrique respirou fundo antes de responder. Talvez porque eu saiba o que é sentir que ninguém se importa. Aquela frase atingiu Júlia de uma forma inesperada. Pela primeira vez desde que entrou no carro, ela olhou diretamente para ele, tentando encontrar nas expressões dele algo que fosse real. E encontrou, dor escondida, mas também uma honestidade que ela não esperava de alguém tão distante da sua realidade. Aquela noite, dois estranhos dividiam um espaço que parecia não pertencer a nenhum dos dois. Ele, preso em um corpo que já não obedecia como antes, envolto em riquezas que não lhe traziam paz. Ela, carregando uma nova vida dentro de si, mas sem ter certeza de como sustentaria o amanhã. O encontro improvável estava apenas começando, mas já havia deixado claro que os dois estavam ligados por algo maior do que poderiam compreender. A madrugada avançava, e o silêncio na cobertura era quebrado apenas pelo som distante da cidade. Júlia, agora com roupas limpas e um cobertor leve sobre os ombros, estava sentada no sofá. Não parecia à vontade, mas também não demonstrava a mesma tensão de quando entrou. Henrique, de frente para ela, permanecia em sua cadeira, estudando cada detalhe de seu rosto como se tentasse decifrar um enigma. Você não precisa ficar aqui se não quiser, disse ele, quebrando o silêncio que começava a pesar. Mas se precisar de um lugar por hoje, a porta está aberta. Júlia segurou o olhar dele por alguns segundos, depois baixou os olhos para o próprio ventre. Passou a mão pela barriga num gesto automático, como se buscasse força ali. Eu já fiquei em muitos lugares onde não era bem-vinda. Não é isso que me assusta, respondeu, a voz firme apesar do cansaço. Henrique entendeu o que aquelas palavras carregavam: rejeição. Sentiu uma pontada estranha no peito, porque sabia exatamente o que era ser visto como um peso. Ele, apesar da fortuna, se sentia descartável desde o acidente. Amigos sumiram, olhares mudaram, e até familiares passaram a tratá-lo como se fosse um homem quebrado. Eu sei como é, disse de repente, quase sem pensar. Júlia ergueu os olhos, curiosa. Sabe como é o quê? Ele respirou fundo. Se sentir deixado de lado. Como se você não tivesse mais lugar em lugar nenhum. A expressão dela suavizou por um instante. Você tem esse apartamento, dinheiro, gente para trabalhar para você. Eu não consigo imaginar você se sentindo assim. Henrique riu, mas sem humor. Tudo isso aqui não me faz companhia. Nem me devolve o que perdi. Houve um silêncio denso, pesado de verdades não ditas. Júlia o encarou com mais atenção e percebeu que, apesar da postura rígida, havia uma vulnerabilidade escondida naquele homem. Não era a pena que sentia, mas uma estranha sensação de reconhecimento. Ela ajeitou o cobertor e se permitiu falar mais. Eu estava vivendo com alguém que dizia me amar. Quando descobri a gravidez, achei que seria diferente, que finalmente teria uma família de verdade. Mas eu estava enganada. A voz dela tremeu, e ela desviou o olhar para a janela iluminada da cidade.
Acabei sozinha, sem ter onde cair. Henrique ouviu cada palavra com atenção. Queria perguntar mais, mas temia invadir uma dor que não lhe pertencia. Ainda assim, sentiu que precisava dizer algo. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais nos decepcionam. Júlia assentiu em silêncio. As lágrimas que brilhavam nos olhos dela não caíram, como se existisse uma força dentro dela que se recusava a desmoronar completamente. Você parece forte, disse Henrique, quase admirado. Ela sorriu de leve, mas era um sorriso cansado. A gente aprende a ser. Não porque quer, mas porque não tem escolha. Henrique sentiu o impacto daquelas palavras. Era como se ela tivesse colocado em voz alta aquilo que ele também vivia. Desde o acidente, aprenderá a sorrir para o mundo, fingindo que estava bem, quando na verdade se sentia preso dentro de si mesmo. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã. O silêncio retornou, mas agora não era desconfortável. Havia um fio invisível ligando os dois. Dois estranhos que não se conheciam, mas que partilhavam uma dor semelhante. Júlia, chamou Henrique, a voz mais suave. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu quero que saiba que você não está sozinha hoje. Aquelas palavras simples tiveram um peso enorme. Júlia fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse absorvendo algo que há muito tempo não sentia. Amparo. Obrigada, disse, quase num sussurro. Henrique desviou o olhar para a janela, mas não conseguiu evitar o pensamento que invadia sua mente. Por que estava tão envolvido naquela história de alguém que conheceu há poucas horas? A resposta ainda não existia, mas algo nele já sabia que não se tratava de acaso. A madrugada passou devagar, e quando o sol começou a surgir, pintando o céu de tons alaranjados, Henrique ainda estava acordado. Olhava para Júlia adormecida no sofá, o cobertor caindo levemente de seus ombros, e pensava que fazia anos que não se sentia responsável por alguém. Não no sentido de obrigação, mas de querer estar presente. Ele não entendia o motivo, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia vazio. Júlia, sem perceber, havia despertado nele algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu trazer de volta: a sensação de estar vivo. Henrique observava a manhã nascer do alto da cobertura, mas os olhos permaneciam presos em Júlia, que ainda dormia no sofá. A expressão dela, mesmo em repouso, não era de paz completa. Os traços tensos revelavam uma vida marcada por batalhas constantes. Ele se viu refletido nela. Não nas circunstâncias, mas naquilo que ninguém via, a luta silenciosa que carregavam dentro de si. O aroma de café fresco tomou conta do ambiente quando a empregada preparou a mesa. Júlia despertou devagar, confusa por um instante, como se tivesse esquecido onde estava. Ao perceber o espaço luxuoso ao redor, ajeitou o cobertor e se levantou, tentando disfarçar o constrangimento. Bom dia, disse Henrique, ainda próximo à janela. Bom dia, respondeu ela, a voz rouca de sono. Eu não devia ter dormido tanto. Você precisava, rebateu ele, com naturalidade. Parece que fazia tempo que não descansava de verdade. Júlia não respondeu, apenas caminhou até a mesa e encarou a quantidade de comida servida. Frutas, pães, sucos, tudo disposto de maneira impecável. Ela hesitou antes de se sentar, como se não tivesse o direito de tocar naquela fartura. Henrique percebeu e se aproximou em sua cadeira. Não é favor, disse com firmeza. É apenas café da manhã. A frase simples a fez relaxar um pouco. Ela se serviu com cuidado, mastigando devagar, ainda tímida com a situação. Henrique a observava em silêncio, mas não de forma invasiva. Era como se estivesse tentando aprender algo sobre ela apenas pelo modo como se portava. Depois de alguns minutos, foi Júlia quem quebrou o silêncio. Você sempre viveu sozinho aqui? Henrique suspirou. Desde o acidente, sim. Antes, esse lugar era cheio de gente, festas, amigos. Depois, ficou só o espaço. Júlia o olhou de maneira diferente. Pela primeira vez, parecia realmente enxergar além do milionário. E você se acostumou? A gente não se acostuma. Só aprende a conviver com o vazio. A resposta saiu mais dura do que ele pretendia. Aquelas palavras ficaram pairando entre os dois. Júlia sabia o que era o vazio, mas o dela vinha da falta de oportunidades, de pessoas que a abandonaram quando mais precisou. O dele era diferente, porém igualmente doloroso, cercado por tudo, mas sem ninguém.
O silêncio pesa, não é? Disse Júlia, num tom quase confidencial. Henrique desviou o olhar para a janela. Pesa mais do que qualquer cadeira que eu precise empurrar todos os dias. Ela se surpreendeu com a honestidade dele. Era raro ouvir alguém falar de si mesmo sem máscaras. Talvez fosse por isso que se sentia à vontade para abrir mais de sua própria dor. Quando eu descobri que estava grávida, pensei que finalmente teria uma família. Achei que o silêncio ia acabar, que teria alguém do meu lado. Mas não foi o que aconteceu. Ela engoliu em seco, mas manteve a voz firme. Hoje, o único silêncio que eu ouço é o da espera. Espera por algo que talvez nunca venha. Henrique a encarou, e por um momento sentiu que as duas solidões se misturavam. Cada um preso em um tipo diferente de cela, mas unidos pelo mesmo peso invisível. Eu também espero, confessou ele. Todos os dias, espero acordar e sentir que minha vida tem algum sentido. Espero que alguém olhe para mim e veja mais do que a cadeira em que estou preso. Júlia se surpreendeu com a confissão. Mas eu vejo, disse, sem pensar. Ao perceber o que havia dito, desviou os olhos, corando. Henrique ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Elas ecoaram dentro dele de um jeito que não acontecia havia muito tempo. A manhã seguiu, mas algo entre eles havia mudado. O silêncio que antes era desconfortável se transformava em uma espécie de ponte. Não precisavam falar muito, apenas a presença um do outro parecia preencher lacunas que antes pareciam intransponíveis. Mais tarde, Henrique mostrou a ela uma sala repleta de livros e quadros. Eu passo muito tempo aqui, disse. Não porque goste, mas porque é o lugar onde o tempo parece menos cruel. Júlia percorreu os títulos com os dedos, tocando os livros como quem toca lembranças. Eu nunca tive muito tempo para ler. A vida sempre me puxou para outro lado. Então escolha um, sugeriu Henrique. Pode ser o começo de algo diferente. Ela sorriu de leve, escolhendo um exemplar gasto, e se sentou para folheá-lo. Henrique observava em silêncio, e percebeu que, pela primeira vez em anos, a casa não parecia vazia. Quando a tarde chegou, os dois já tinham trocado mais palavras do que imaginaram que seriam capazes. Não era sobre luxo, nem sobre pena. Era sobre reconhecer a dor no outro e encontrar força nesse reconhecimento. Henrique sentia que, aos poucos, o silêncio que o aprisionava começava a se desfazer. Não porque havia desaparecido, mas porque agora tinha alguém que podia ouvir, mesmo quando nenhuma palavra era dita. A noite caiu sobre a cidade, iluminando os prédios com milhares de luzes que pareciam pequenas estrelas presas ao chão. Henrique estava na varanda da cobertura, sentindo o vento frio no rosto, quando ouviu um som abafado vindo da sala. Virou a cadeira rapidamente e viu Júlia curvada no sofá, uma das mãos apertando o ventre com força. Júlia! Chamou, a voz carregada de susto. O que está acontecendo? Ela respirava com dificuldade, tentando controlar a dor. Eu acho que está começando. Henrique sentiu o corpo gelar. O coração acelerou como se quisesse saltar do peito. Nunca havia enfrentado algo parecido. Tinha dinheiro, médicos à disposição, mas naquele instante não havia ninguém ali além dele. Respira, Júlia, disse, tentando manter a calma enquanto o próprio corpo tremia. Pegou o celular e discou para o motorista, pedindo para trazer o carro imediatamente. Os minutos pareceram horas. Júlia gemia baixo, lutando para não se entregar ao desespero. Henrique aproximou a cadeira, segurou a mão dela e falou baixo, quase como um mantra: "Você não está sozinha. Eu estou aqui." Aquelas palavras, simples e ditas num tom firme, foram como uma âncora. Júlia o apertou com força, deixando transparecer todo o medo e a dor que carregava. Quando o motorista finalmente chegou, Henrique empurrou sua cadeira até o elevador com uma velocidade que jamais pensou ser capaz. Cada movimento parecia um desafio físico, mas a adrenalina o mantinha firme. No carro, ele pediu para acelerar até o hospital mais próximo. Durante o trajeto, o silêncio foi cortado apenas pela respiração ofegante de Júlia. Henrique manteve a mão dela entre as suas, repetindo palavras de coragem, mesmo sem saber se estavam ajudando. O que sabia é que não podia deixá-la sentir-se sozinha, não naquele momento. Ao chegarem, enfermeiros vieram rapidamente ao encontro de Júlia. Henrique acompanhou cada passo, recusando-se a deixá-la ser levada sem ele.
Havia algo mais forte que o prendia àquela situação. Talvez fosse o medo de perdê-la, talvez fosse o desejo de provar a si mesmo que ainda tinha valor, que podia ser necessário. Horas se passaram. Henrique esperava no corredor, as mãos trêmulas sobre o colo. Cada grito abafado de dor que vinha do quarto atravessava suas defesas, como se fosse uma batalha travada também dentro dele. Em determinado momento, uma enfermeira se aproximou. Ela está pedindo por você. Henrique hesitou. Não se sentia forte o bastante, mas ao mesmo tempo sabia que não podia negar aquele pedido. Seguiu até o quarto, onde Júlia estava suada, pálida, mas com os olhos fixos nele. Quando ele entrou, ela estendeu a mão sem dizer uma palavra. Ele aproximou-se e segurou firme. Eu disse que não ia te deixar sozinha. Júlia respirava com esforço, mas conseguiu esboçar um sorriso breve. Obrigada. Aquele momento se estendeu como se o tempo tivesse parado. Henrique, pela primeira vez em anos, não pensava em suas limitações. A cadeira desapareceu da mente dele. O que importava era estar ali, ser apoio, ser força. O trabalho de parto avançou, cada vez mais intenso. Henrique não desgrudava, repetindo palavras de incentivo, olhando nos olhos dela quando parecia que não conseguiria seguir. Era como se toda a dor que ele carregara durante anos tivesse finalmente encontrado um propósito, ser transformada em coragem para sustentar alguém que precisava. E então, o choro forte de um bebê preencheu o quarto. Júlia chorou junto, o rosto molhado de lágrimas de alívio. Henrique sentiu algo dentro dele se romper. Não era tristeza, nem apenas emoção. Era como se uma parte dele, antes apagada, tivesse voltado a acender. O médico colocou o bebê nos braços de Júlia, que olhou para a criança como se o mundo inteiro tivesse cabido naquele instante. Henrique observava em silêncio, mas o coração pulsava como nunca. Ele é perfeito, murmurou Júlia, ainda sem acreditar que aquele pequeno ser era dela. Henrique sorriu, um sorriso verdadeiro, raro, que há muito tempo não surgia em seu rosto. Vocês dois são. Naquele quarto iluminado apenas por lâmpadas frias, algo quente nasceu entre eles. Não era apenas a chegada de uma nova vida, mas o despertar de uma coragem que nenhum dos dois sabia que tinha. Júlia havia enfrentado sozinha dores que muitos não suportariam. Henrique havia encarado seus próprios limites para estar ali, presente, mesmo acreditando durante anos que não era suficiente. O silêncio que antes os aprisionava tinha se transformado em algo novo. Não era mais ausência. Era espaço. Espaço para a vida, para a esperança e para a possibilidade de um recomeço. Henrique segurou a mão de Júlia mais uma vez, olhando para ela e para a criança. Sentiu que, de alguma forma, o destino tinha colocado os três ali não por acaso, mas porque existia um propósito maior que eles ainda estavam para descobrir. O quarto do hospital ainda guardava o som recente do choro do bebê, mas agora reinava uma calma rara. Júlia, exausta, segurava a criança nos braços com a delicadeza de quem carrega o próprio coração fora do corpo. Henrique, ao lado, observava em silêncio, como se estivesse diante de algo sagrado. Por um instante, ele esqueceu a cadeira, esqueceu a culpa que carregava desde o acidente. Tudo que via era a força de uma mulher que havia atravessado a tempestade e agora abraçava o início de um novo sol. Ele é tão pequeno, disse Júlia, sorrindo com lágrimas nos olhos. Mas já parece tão forte. Henrique inclinou-se um pouco mais, deixando-se levar pelo momento. Talvez porque veio de você. Ela riu, ainda emocionada. Eu me sinto mais frágil do que nunca. Não. Henrique falou firme, olhando nos olhos dela. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. As palavras ficaram gravadas no ar, pesadas de verdade. Júlia desviou o olhar para o bebê, mas não conseguiu evitar que um calor percorresse seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via não como um fardo, mas como uma fortaleza. Dias se passaram, e aos poucos a rotina hospitalar deu lugar a pequenas descobertas. Henrique voltava todos os dias, sempre trazendo algo novo, flores, roupas para o bebê, até histórias de livros que havia decidido ler em voz alta para acalmar o recém-nascido. Júlia, que antes desconfiava de cada gesto, começou a perceber que não se tratava de caridade. Havia algo genuíno na maneira como ele se fazia presente. Uma tarde, já de volta à cobertura, Júlia colocou o bebê para dormir no quarto improvisado que Henrique havia preparado. Olhou em volta e se surpreendeu. Aquele espaço, antes frio e vazio,
Agora tinha brinquedos, roupas pequenas e até desenhos infantis colados na parede. Era como se a vida tivesse entrado pela porta sem pedir licença. Henrique apareceu na porta, observando em silêncio. Parece que a casa nunca esteve tão viva. Júlia sorriu, ajeitando o cobertor sobre o filho. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Pela primeira vez, sinto que tenho motivo para acordar todos os dias. A sinceridade na voz dele fez o coração de Júlia acelerar. Não era apenas gratidão. Ela sabia que entre eles algo estava crescendo, algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que agora parecia inevitável. Naquela noite, sentaram-se juntos na varanda. A cidade brilhava abaixo deles, mas os olhos estavam voltados apenas um para o outro. Eu costumava acreditar que nada poderia mudar minha vida depois do acidente, confessou Henrique. Achei que ficaria preso para sempre no silêncio, esperando o tempo passar. Mas você apareceu, e eu percebi que não estava morto por dentro, só adormecido. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que chorava. E eu achava que estava condenada a viver sozinha, sempre lutando contra tudo. Mas você mostrou que ainda existem pessoas capazes de estender a mão sem pedir nada em troca. Henrique estendeu a mão para ela, e Júlia a segurou sem hesitar. O gesto, simples, carregava mais do que promessas. Carregava a certeza de que ambos haviam encontrado no outro aquilo que tanto buscavam, pertencimento. O bebê chorou no quarto, quebrando o momento. Júlia se levantou apressada, mas Henrique a chamou. Deixa que eu vou. Ela o observou manobrar a cadeira e seguir até o quarto com determinação. Minutos depois, voltou segurando o pequeno nos braços, com um sorriso que Júlia jamais esqueceria. Ele parece gostar de mim, disse, balançando suavemente a criança. Júlia riu entre lágrimas. É porque ele sente quem realmente se importa. Naquele instante, a imagem ficou gravada como uma fotografia perfeita. O homem que acreditava ter perdido tudo segurando a vida que acabava de começar. E a mulher que havia sido abandonada descobrindo que nunca mais precisaria lutar sozinha. Não era apenas um recomeço para Júlia ou para o bebê. Era também para Henrique. Ele havia encontrado coragem não apenas para estar presente, mas para acreditar novamente em si mesmo. A cadeira já não definia quem ele era, assim como as dores do passado não definiam mais quem Júlia seria dali em diante. Na varanda, sob as luzes da cidade, os três formavam uma nova família, improvável, inesperada, mas real. O silêncio que antes aprisionava agora era preenchido por respirações, risos contidos e o choro suave de um bebê. Era o som de uma nova vida, e de duas almas que, mesmo quebradas, aprenderam a se reconstruir juntas. Henrique olhou para Júlia, com os olhos brilhando. Talvez o destino soubesse o que estava fazendo quando cruzou nossos caminhos. Ela sorriu, abraçando o filho mais forte contra o peito. Talvez fosse a vida nos dando uma segunda chance. E ali, entre a cidade que nunca dormia e o céu que se abria sobre eles, nasceu algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A certeza de que todo silêncio pode ser transformado quando existe coragem para recomeçar. E se fosse você no lugar de Henrique ou de Júlia, o que faria? Deixe nos comentários a sua opinião, quero muito saber a sua visão dessa história. E se essa emoção tocou seu coração, se inscreva no canal A Vida Conta, curta este vídeo e compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a trazer mais histórias transformadoras como essa.